Olá, muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na telinha da SIC TV, dando início ao nosso Viver Bem, falando de saúde, de qualidade de vida, de bem-estar. Então, a cada final de semana a gente traz uma nova temática e com a ajuda de especialistas, a gente leva a informação a você que nos acompanha fielmente. Então, muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. E vamos lá para mais um tema, porque começar o dia se sentindo cansado, sonolento, com dor de cabeça, irritado ou com dificuldade de concentração, pode ser algo desafiador, não é verdade? Como se a noite tivesse sido um pouquinho mais curta. Às vezes, mesmo indo para a cama cedo e adormecendo rapidamente, você pode não perceber, mas o ronco, ele pode ser o causador de tudo isso e está interferindo, então, no seu descanso. Embora seja algo comum, é importante prestar atenção quando o ronco começa a atrapalhar o sono ao longo da noite. Mas você já se perguntou se o ronco, ele pode afetar a sua saúde? Qual é a diferença entre ronco e apneia do sono? Então, para a gente entender melhor essa relação e a importância para a saúde, a gente convidou o otorrinolaringologista, Dr. Milton Spolaor, que é muito bem-vindo aqui com a gente. Pode chegar, doutor. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem. Bom dia, obrigado pelo convite, Renata. É um tema bastante importante que está relacionado à qualidade de vida. Vamos sentar então, doutor, para a gente poder conversar sobre este assunto. E aí o senhor vai me explicando um pouquinho, né? Para que o pessoal de casa entenda que às vezes não passa apenas de um incômodo ali para a parceira ou, né, algo que motivo de piadinha. Isso sim atrapalha a qualidade de vida dos indivíduos, não é verdade? Sem dúvida, o ronco, né, é um sinal. Mas quando ele está junto com a apneia, além de atrapalhar a pessoa que está do lado, é um problema de saúde, um problema de saúde pública. Uma parcela grande da população tem o problema do ronco e a apneia também. O ronco, o que é, doutor? Então, o ronco, quando a pessoa está dormindo, né, começa a dormir, relaxa a musculatura da garganta, começa a vibrar as estruturas da garganta, está roncando, roncando, roncando. Então, isso atrapalha muito quem está do lado. Mas, normalmente, junto com o ronco, existe a apneia. O que é a apneia? A pessoa está dormindo, roncando, 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 de repente para, né, e volta a dormir. Às vezes a pessoa nem acorda, mas ele dá aquela mexida, que é um sinal do cérebro dizendo que ela precisa respirar. Porque tranca tudo, para de vez, né, e a pessoa tem aquela parada da respiração que atrapalha muito a saúde. Então, de fato, ela para de respirar por alguns segundos ali. A apneia é a parada da respiração por um período maior do que 10 segundos, né, pela literatura. E é muito comum quem ronca ter apneia. O que causa o ronco durante a noite, durante o sono? Então, são vários fatores que causam o ronco. A gente vai dividir em duas partes. Primeiro, as crianças. As crianças, geralmente, que roncam, elas têm uma estrutura, uma carne crescida, entre aspas, que é adenoide, as amígdalas crescidas. Então, a criança está roncando, se bate na cama, fica procurando posição na cama para dormir, para conseguir respirar e, às vezes, não encontra. Já no adulto, como é que é? O adulto tem muito mais a ver a questão do peso. Então, geralmente, o adulto que ronca, não é todos, né? Existe magro que ronca também. Mas, no geral, a pessoa tem um excesso de peso, né? Então, sobrepeso, obesidade, e isso faz a pessoa diminuir o tamanho das estruturas, que a gordura fecha a garganta, e a pessoa acaba tendo aquela parada de respiração e o ronco, e isso gera muito problema de saúde, né? Que a gente vai comentar mais para frente. Então, nos dois casos é uma questão estrutural, fisiológica mesmo, né? Os dois lados têm uma questão estrutural. Na criança, geralmente, para resolver o problema, uma cirurgia resolve. No adulto, a obesidade, assim, às vezes até a gente pode tentar uma cirurgia de amígdala, uma cirurgia de desvio de septo, tentar resolver dessa maneira. Mas, às vezes, não vai resolver 100% o problema. Daí a pessoa precisa usar alguns aparelhos, tipo o CPAP, ou aparelho de dentista que empurra o queixo para frente. Então, no adulto é um pouco mais difícil de resolver o problema, mas a gente resolve e a qualidade de vida volta para a pessoa. Não tem aqueles casos, doutor, de pessoas que falam assim, mas eu só ronco quando eu tô mais cansado ou mais cansada, ou de repente a pessoa bebeu um pouquinho, excedeu ali na bebida alcoólica e ela tende a roncar. Quando acontecem esses roncos esporádicos,
Aí já não é uma questão cirúrgica, já não é um problema de fato instalado? Quando o ronco é esporádico, só quando a pessoa bebe ou quando ficou muito tempo sem dormir, está muito cansada, né? Também leva a problemas de saúde, né? Então, é mais comum a pessoa ficar mais irritada durante o dia, né? Se tem depressão, piorar a depressão no outro dia, né? Então, é um problema de saúde. Mas, às vezes, o tratamento é mais simples. Então, é só a pessoa ter o horário para dormir, né? Toda noite, procurar dormir no mesmo horário. Ou então, evitar bebida alcoólica depois das 6 da tarde, né? Para não ter aquela depressão, né? Que a bebida alcoólica, ela causa a pessoa fica excitada e depois dá uma depressão, né? Dá um down no organismo. Então, as estruturas ficam mais flácidas, mais relaxadas. E esse relaxamento causa o ronco. Então, evitar beber depois das 6 horas. Outra situação também que incomoda, que causa o ronco, é remédio para dormir. Tem pessoas que, quando tomam remédio para dormir, que dá aquela relaxada a mais, acaba roncando, né? E tem também a questão da posição que a pessoa está dormindo. Então, se a pessoa dorme de barriga para cima, né? Então é mais fácil de roncar. Então, dormir de lado é uma questão de que vai melhorar o ronco também. Às vezes, nos casos iniciais, só a orientação de bebida, evitar bebida alcoólica, evitar remédio para dormir e a posição durante o sono já resolve o problema. Nos casos mais avançados, não, vai precisar de outros tratamentos. Certo, então quais são, a gente percebe que o ronco ele vai atrapalhar a qualidade de vida da pessoa como um todo, né? Mas, além de atrapalhar a qualidade de vida, doutor, pode trazer outros prejuízos físicos para aquela pessoa? Sem dúvida. Então, o ronco e a apneia desregula a diabetes, desregula a pressão. Por que desregula a pressão? Quando a pessoa está roncando, né, existe uma obstrução nas vias aéreas. E isso gera um aumento da pressão torácica. E o coração começa a ter que bater mais forte para conseguir vencer aquela resistência. Então, pico de pressão. Então, um conhecido meu morreu durante o sono, teve um derrame durante o sono. Não é em todos os casos, mas pode ser que ele estava tendo uma apneia, deu aquele pico de pressão, né? Propiciou um derrame, um infarto durante o sono, porque desregula realmente a pressão. Além disso, o que pode causar? Piora da depressão. Então, a pessoa deprimida que não dorme bem, não recupera as energias, tem uma piora da depressão. Além da depressão, da apneia, o que mais pode afetar? Inclusive a visão. É muito comum a gente receber pacientes com aumento da pressão no olho, encaminhado pelo oftalmologista. Por quê? O glaucoma, que é o aumento da pressão no olho, ele piora quando a pessoa está tendo apneia. Então, piora até, inclusive, a visão. Então, são vários os prejuízos do ronco e da apneia. Muito bem, você de casa está entendendo um pouquinho mais sobre qualidade do sono, ronco, apneia. O que isso pode trazer de malefícios para a sua saúde e para o seu dia a dia? A gente faz uma pausa rapidinha aqui no nosso programa. Daqui a pouco a gente está de volta, então você de casa não saia daí. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa hoje falando sobre ronco e apneia. Quais os sintomas, quais os tratamentos, como tudo isso pode atrapalhar a sua qualidade de vida. Então, a gente está recebendo o Dr. Milton Spolaor, que é otorrinolaringologista. Doutor, do primeiro bloco a gente já explicou quais são as possíveis causas para as crianças, para os adultos, né? Os malefícios tanto para a qualidade de vida quanto para a saúde física em si. Mas toda pessoa que ronca, que tem um ronco não tratado, a tendência é que ela desenvolva também a apneia do sono ou não? Sem dúvida, é um ciclo, né? Começa com o ronco. Não, primeiro a pessoa ronca e não tem apneia. Depois a pessoa vai ganhando peso, né? O adulto principalmente vai ganhando peso, porque não está dormindo bem à noite, não recuperou as energias, aumenta o apetite durante o dia, ganha um pouco mais de peso. Aí começa a ter apneia. Primeiro uma apneia leve, que é uma parada de respiração até 5 vezes por hora. Vai prejudicando, vai tendo um sono não reparador, vai piorando da apneia.
vai ganhando mais peso, daí vai uma apneia moderada. Aumenta a apneia, tem mais fome durante o dia, vira uma apneia grave, né? Então, é um ciclo, começa devagar e se a pessoa não procurar atendimento logo, a tendência é que cada vez piore, né? Então, é importante tratar no começo do problema para que a qualidade de vida não seja afetada. O sintoma ele vai ser comportamental, vai ser a questão do movimento ali que a pessoa acaba fazendo involuntariamente para voltar a respirar? Então, como é que eu sei que a pessoa está tendo apneia? A pessoa está roncando, de repente para, o parceiro até dá uma cutucada. Acha, acorda, o que está acontecendo? Daí a pessoa volta a respirar. Então ela tem aquela parada, aí o cérebro vai ver que a pessoa parou de respirar, daí o cérebro entende, se ele não respirar, eu vou ter problema. Então a pessoa tem um reflexo, né, o coração dispara e a pessoa dá uma acordada. O não tratamento da apneia do sono pode desenvolver algum outro tipo de problema, já que trata-se de uma parada praticamente, doutor? Exatamente, os problemas são enormes. A gente já comentou sobre pressão no olho, diabetes, pressão, risco de AVC, infarto. Também no dia a dia, os caminhoneiros, né? Caminhoneiro só um exemplo assim, né? Geralmente a gente tem a ideia do caminhoneiro, aquele homem mais forte, às vezes gordinho, né? Que ronca à noite. O que acontece? Vai dormir na estrada, vai dormir com o caminhão, vai se envolver em acidente. Por exemplo, a pessoa que tem uma apneia grave, às vezes só de parar no sinaleiro, né, para ficar esperando, já começa a querer cochilar. E o caminhoneiro é um tipo da pessoa que precisa tratar, porque senão vai se envolver em acidente. Vai ter sono na estrada, vai se encostar em qualquer lugar, vai dormir. Então as pessoas que têm apneia mais grave vão assistir um filme, deu 5 minutos do filme e já está dormindo. Se encosta em algum canto, já está cochilando. Então, por quê? Porque a noite não foi reparadora. Apesar da pessoa, doutor, eu dormi a noite toda, mas não foi um sono reparador, porque teve as apneias, que é aquela parada de respiração. Ela não atinge o sono profundo, o sono que recupera a energia para o outro dia. Então, se ela não dormir bem durante uns bons minutos, ela não chega no sono profundo e vai ficar cansada durante o dia, vai ter sonolência, pode se envolver em acidente de trânsito, então são vários os prejuízos. Existe um padrão de dormir bem, doutor? De quantas horas a pessoa precisa de fato para essa recuperação? Após quanto tempo de sono ela alcança esse pico de qualidade do sono? A gente tem um parâmetro, não? Tem um parâmetro. Então, geralmente o cidadão normal, assim, o adulto, a criança dorme mais do que o adulto. Então, depende da faixa etária a quantidade de horas para dormir. Então a criança dorme 10, 12 horas até os 5 anos, aí vai crescendo, vai dormindo um pouco menos e o adulto geralmente a gente considera 8 horas. Só que existem algumas exceções, tem os dormidores curtos que atingem um sono profundo mais rapidamente, geralmente precisam de 6 horas, menos do que 6 horas, é muito difícil alguém conseguir reparar bem o sono. Então 6 a 8 horas seria o valor normal para o adulto. E para chegar ao sono profundo, quanto tempo demora? Então, geralmente, assim, quando a gente monitora na polissonografia, o sono profundo, que é o sono REM, né, que é sono REM é rápido olhos movimentos, são movimentos rápidos dos olhos. Então, a pessoa está com o olho fechado, mas o olho está mexendo lá. Então, esse sono profundo que vai recuperar a energia. Geralmente demora de 2 horas, mais ou menos, para atingir o sono profundo. Mas a gente não é assim. A gente vai sono superficial, aí o sono vai aumentando, a pessoa entra no sono profundo. Aí depois de um tempo volta um pouquinho, depois volta de novo para o sono profundo. Então, é importante que todo o tempo do sono tenha qualidade, porque a pessoa vai atingir o sono profundo e vai ficar superficial. Profundo, superficial. Então, cada 2 horas mais ou menos que isso vai acontecendo. Além das observações clínicas, que outros meios são utilizados para o diagnóstico do ronco e da apneia? O principal exame para o ronco e para a apneia é a polissonografia. O que é a polissonografia? É um exame que a pessoa vai ser monitorizada durante o sono. O problema está durante o sono. Então, o que a gente vai fazer? Monitorizar durante o sono. Existem vários tipos de polissonografia.
Tem a polissonografia que se coloca os eletrodos na cabeça, no tórax e a pessoa dorme. E tem a polissonografia domiciliar, que agora está mais moderna. Não precisa colocar aquelas fios por todos os cantos do corpo. Então, existe o aparelho que se coloca no dedo que monitora o sono. Existe uma cinta também que se coloca no peito que monitora o sono. E agora, para quem tem ronco e apneia, esse tipo de monitoramento ele já serve para fazer o diagnóstico e fazer o tratamento. A partir de que idade já pode se tratar o ronco e a apneia, doutor? E quais são os tratamentos disponíveis para as duas situações? Então, o ronco e a apneia, assim que a família descobre na criança, por exemplo, a mãe fica assustada, tem mãe que não ronca. Doutor, meu filho ronca que nem gente grande. Ele se bate na cama, de vez em quando ele para de respirar, eu tenho que ir lá dar uma sacudida para ele voltar. Então, a criança pode tratar. Geralmente, o tratamento na criança, né, a gente vai fazer o exame, ver se não tem uma adenoide, uma amígdala crescida. Geralmente, é esse o problema na criança. Então, o tratamento na criança é eminentemente cirúrgico, a questão da cirurgia, né? No adulto já é diferente. No adulto está envolvido mais o ganho de peso. Então, a pessoa com sobrepeso, obesidade. Então, o tratamento engloba perder peso, né? E quais outros tratamentos no adulto? Se ele não tiver uma amígdala grande, um desvio de septo grande, não vai fazer cirurgia. Vai usar o CPAP, que é uma máscara que põe no nariz, que corrige o sono. Parece um inalador, só que é um pouquinho mais potente. Então a pessoa dorme com isso e resolve o problema da apneia do sono. Então, aí as pessoas me perguntam, vou ter que usar o CPAP o resto da vida? Depende. Se você perder peso, por exemplo, se tiver um sobrepeso, a gente às vezes consegue parar de usar o CPAP, né? E o CPAP ele dá um auxílio para a pessoa ter mais disposição durante o dia para fazer atividade física e conseguir perder peso. Então vai depender no adulto, eminentemente não cirúrgico, e na criança, eminentemente cirúrgico. Milton Spolaor, nosso primeiro convidado de hoje no Viver Bem. Quero agradecer ao senhor, viu, doutor, pela participação. Muito obrigado. Realmente aí acrescentando bastante para que o pessoal de casa entenda um pouco mais sobre essas duas situações que atrapalham e sim muito a qualidade de vida de todos. Obrigado pela sua participação, viu? Obrigado pelo convite. Tá, e a gente vai seguindo falando sobre este assunto, entendendo um pouco mais sobre as formas de diagnosticar, o tratamento depois do intervalo, que é bem rapidinho, então você de casa continue com a gente. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa falando sobre ronco e apneia, né? No bloco anterior, a gente já entendeu as causas, os sintomas, quais são os possíveis tratamentos para essas duas questões que atrapalham a qualidade de vida de vários indivíduos em todo o mundo, seja homem, mulher, criança, adulto. Então, já que a gente já entendeu todas as questões fisiológicas, sintomas e tudo mais, agora nós estamos recebendo a Thalita Dourado, que é da Clínica Sonos, que realiza um trabalho específico para estes dois problemas. O nome já diz sonos, né? Então, quais são os exames disponíveis para sono e apneia que temos disponível hoje na Sonos, Thalita? Tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Renata, novamente aqui nesse outro programa, tá? Para falar um pouquinho sobre o ronco e a apneia, tá? Um dos exames que faz realmente o diagnóstico do ronco e apneia é a polissonografia. Como mesmo o doutor Milton falou no anterior, sobre a polissonografia, existem vários tipos de polissonografia, né? Tem a polissonografia que o paciente dorme no laboratório, que tem fios, eletrodos, né? E aí esse exame existe ainda, mas seria mais para quando o médico quer fazer o diagnóstico de alguma questão neural, cerebral. Mas para o ronco e a apneia, a gente já tem o exame mais moderno, que seria a polissonografia domiciliar, que o paciente ele dorme em casa, tá? E aí isso facilita muito, porque ele vai estar dormindo na sua casa, ele vai dormir no horário mesmo que ele está acostumado a dormir. Então, isso faz com que o exame ele fique mais fidedigno. Ele vai seguir a rotina dele. Vai seguir a rotina dele. É porque imagina até que a questão de ter que ir até a clínica para dormir na clínica, em alguns casos, possa criar ali alguma diferença, né? Tipo,
uma resistência à ansiedade, a conseguir entrar no sono profundo e tudo mais. Então, hoje, em Porto Velho, a gente já tem recursos mais avançados para esse exame. Sim, o paciente, a gente fala, tem muitos relatos de pacientes, que eu não durmo direito quando eu vou dormir na casa de um parente, não durmo direito quando eu vou para um hotel, não é? Quando não diz respeito a estar na sua casa, o paciente já não dorme direito. Imagine fazendo o exame. Vai dormir como se fosse... Eles têm ambientes lá que eles simulam um pouco uma casa do paciente, o quarto do paciente, mas nunca é igual ao quarto do paciente. Então, por isso que esse exame ele é o mais fidedigno para o ronco e a apneia, porque ele vai dormir no lugar dele, tem costume de dormir com a esposa e não quer ficar longe. Então, assim, tudo favorece para que o exame ele fique fidedigno. Entendi. Em quanto tempo sai o resultado? O melhor de tudo, faz à noite, na meio-dia do dia seguinte já sai o laudo e a gente já consegue definir um tratamento. Mas como é que é feito esse trabalho em conjunto com os otorrinolaringologistas? Tá. A exemplo do Dr. Milton. Como é que é feito esse trabalho conjunto? Então, a gente tem uma parceria com a Clínica Otto, tá? Porque a gente entende que só o exame, ele faz o diagnóstico que o paciente tem apneia, mas ele precisa sim ser atendido por um otorrinolaringologista. Quem pode pedir esse exame de polissonografia pode ser qualquer especialidade, mas o otorrinolaringologista é que vai verificar as vias aéreas do paciente. É aí que ele vai fazer se é um adenoide, se é uma amígdala, ele vai fazer todo o estudo das vias aéreas, que é importantíssimo. Por isso que o paciente ele precisa ir pelo menos uma vez ao ano a um otorrino. Então, para chegar até vocês, é interessante que ele passe pelo otorrino, mas também existe uma demanda aberta. Sim, Quem desconfia que possa ter o problema e já quiser buscar o otorrino com o diagnóstico em mãos, com algum exame para precisar, ele também pode fazer o exame. Sim. Então, o paciente ele pode procurar a clínica Sonos, tá? Também, e a gente vai direcionar esse paciente. Muitas vezes o paciente ele vem do interior, só tem aquele dia para refazer, já vai embora. Então, a gente antecipa o exame dele, já faz o agendamento com o médico. Assim, ele já chega no médico com o exame e uma definição de tratamento. Crianças também podem fazer esse exame? Então, esse exame, por ser mais moderno, a gente só faz a partir dos 12 anos, porque é um sensor. Então, muitas vezes a gente sabe que sendo criança, ele vai tirar, ele é um sensor mais sensível, né? E aí o paciente ele pode tirar e a gente vai ter que refazer várias vezes. Então, assim, a gente só faz a partir dos 14 anos. Entendi. Hoje, quem quiser, então, ter esse recurso que vai ali dar suporte para o tratamento. A Sonos também trabalha em conjunto com a Otto para o tratamento? Sim, o tratamento. O tratamento que nós temos seria um CPAP, tá? Quando o paciente faz o diagnóstico, que é a polissonografia, vai ao médico, otorrino, ele faz toda a investigação e ele vai definir o tratamento, vai dar opções ao paciente, tá certo? Um dos tratamentos é o CPAP, que é um equipamento como se fosse um nebulizador, mas não é um nebulizador. É só para que o paciente ele entenda um pouquinho como funciona. Ele vai ter um atendimento mais ou menos de 40 a 50 minutos, onde a gente vai explicar, baseado no exame, por que ele vai usar o equipamento. Então, a gente loca esse equipamento para que o paciente ele tenha essa experiência. E no atendimento, a gente consegue também explicar onde ele pode adquirir o CPAP. Mas assim, ele é importantíssimo que ele loque o equipamento, para que ele tenha essa experiência. Então, a gente loca pelo menos de 10 dias. Muito bem, quero agradecer a sua participação aqui com a gente, viu, Thalita? Obrigada por trazer todo esse esclarecimento para o nosso público. Muito obrigada, estamos à disposição. Agradecer também você de casa que nos acompanha todos os sábados aqui na telinha da SIC TV. Assim a gente encerra o nosso programa de hoje. Sábado que vem nós estamos de volta, então a você um ótimo fim de semana. Tchau, gente!